Vamos lá, amadas inteligências, vamos entender um pouquinho sobre a economia brasileira a partir de alguns modelos e arquiteturas, arquétipos exemplares, né, para a gente compreender como é que é o funcionamento sistêmico da economia da sociedade brasileira. Aqui a gente pode observar, que as famílias vendem força de trabalho para as empresas e as empresas pagam salários para as famílias. Só nessa brincadeira aqui, a gente já tem consumo das famílias e investimento empresarial. As empresas, a partir do seu lucro, elas distribuem parte deste lucro para os sócios e acionistas, e a outra parte reinveste na atividade produtiva. Investimento empresarial é o elemento mais nobre do produto interno bruto. É o I aqui, investimento empresarial. Quando as empresas são não rentáveis, empresas que dependem de crédito para poder sobreviver, financiar capital de giro e formar custo de produção, a gente tem a interação das empresas do setor produtivo com os bancos. Então, aqui a gente pode até perceber que no Brasil, quando a gente olha para cá, nosso mercado empresarial, das cerca de 20 milhões de empresas brasileiras ativas, a gente pode crivar aí e cravar que mais de 80% delas, né, o que dá mais de 16 milhões de empresas, creio eu, se meu cálculo não estiver errado, né, mais de 16 milhões de empresas brasileiras são microempreendedores e pequenos negócios. Quer dizer, são empresas, a maior parte delas não rentáveis, que dependem de crédito, de dinheiro de terceiro para poder funcionar. Então a gente observa aqui que já entra no nosso funcionamento da economia da sociedade os bancos. Famílias, empresas do setor produtivo, indústria, agronegócio e setor de serviços, comércios em geral, mais os bancos, né? E para dar o contexto de tudo isso a partir da administração de alguns preços macroeconômicos fundamentais, como juros, câmbio, lucros do setor produtivo, salário mínimo, inflação, tributação e dívida pública federal, né? Quem administra esses preços é o governo do Estado Federal. Então a gente observa aqui o G do PIB se referindo à participação do governo do Estado Federal na economia. Então aqui, olhando para esse esquema aqui, para essa arquitetura, a gente pode identificar o mercado de trabalho, né? O mercado empresarial, o mercado consumidor e o mercado monetário de capitais, os bancos, que captam a poupança das famílias e aplicam financeiramente no setor produtivo da sociedade quando a economia não está em crise, né? Os bancos, eles emprestam para as empresas quando a economia está saudável. Porque, por exemplo, no nosso caso atual, quando a gente vê o Banco Central galopando em 1 ano e meio a taxa Selic de 2% ao ano para quase 14% ao ano, os bancos comerciais fazem o seguinte: captam recursos financeiros da sociedade, mas não emprestam esses valores como crédito para as empresas do setor produtivo, indústria, agronegócio e setor de serviços. Não. Eles pegam essa massa financeira e compram títulos da dívida pública federal. Por quê? Quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, ele está tornando o mais atrativo para o dinheiro que está circulando no setor produtivo migrar para o sistema financeiro, para os títulos públicos da dívida do governo federal. Né? É o que está acontecendo no Brasil atual. O governo está tirando dinheiro de circulação da sociedade, aumentando a taxa Selic. Interessante. Taxa Selic é o assunto proibido do debate eleitoral presidencial. Meu Deus do céu, estamos mal no Brasil. Mas podemos melhorar. Interessante. Vamos agregar conhecimento, valor adicionado intelectual. É isso. Amém.